Deixa eu só Bom, abrir boa aqui. noite, galera. Hoje eu tô aqui com o João Manetti. Obrigado pelo seu tempo, meu brother. Ele vai falar um pouquinho de como que ele faz a gestão lá na Spoon Media, né? A empresa já está com mais de 40 pessoas. Quantas pessoas você tá, Manetti? Quase 100, se juntar tudo, toda a Mais de road. 100 pessoas, 100% remoto, não é isso? Exatamente. E ele vai mostrar um pouquinho pra gente aí como que ele mantém o controle e a sanidade e consegue dormir aí com 100 pessoas no home office. Manda bala, meu amigo, todo seu. Boa, peraí. Deixa eu compartilhar aqui pra ver se vai certinho a tela. Fica pequeno, tá grande? Tá bom. Passou certinho aí pra todo mundo? O slide? Agora não, parece que tá borrado aqui para mim. Tá. Voltou. Não sei se eu mexo no tamanho aqui, se muda alguma coisa aí do lado de vocês. Mas é que assim eu consigo ficar vendo as câmeras ao mesmo tempo. Aí, bom, só então, de qualquer coisa, vou começar aqui com uma introdução, depois eu me apresento ali pra quem não tiver, para quem não me conhecia ainda. Então, basicamente, antes de começar a falar sobre home office, eu preciso deixar uma coisa muito clara, assim, que eu tenho dito muito, que o home office tem alguma coisa dando retorno. Não sei se Eu vou mutar o pessoal aqui. boa. Para conseguir, me avisa, por favor. Manda bala aí. Já mutei a galera aqui. Boa, é muito, acho muito desconfortável ficar ouvindo de volta. Mas, então, para mim, home office não é só sobre trabalhar em casa, tá? Home office, na verdade, ele, para mim, ele é muito mais um estilo de vida. Ele não é só pegar o modelo de trabalho tradicional e querer aplicar ele no dia a dia dentro de casa e achar que as pessoas vão performar, vão trabalhar do mesmo jeito, como se estivessem dentro de um escritório, só que a única diferença é que ela vai estar em casa. Na verdade, tem muitas outras coisas que afetam e que precisam ser levadas em consideração no dia a dia quando a gente está falando de home office. E quando tu vai querer aplicar isso na tua empresa, ainda mais se é alguma pessoa que já teve experiência fora no mercado tradicional, ou empresa física, ou alguma coisa assim, precisa te preparar e se adaptar para que isso faça sentido. E para que a empresa performe dentro do home office, senão tu vai ter muito mais gargalos do que resultados, ou vai ter diversos problemas que eu vou falar aqui ao longo do caminho que a gente enfrentou, mas como nós somos eu e os meus sócios, a gente já viveu isso aqui, a gente começou a trazer muita coisa de game, muita coisa que já era do nosso mundo para a empresa e funcionou super bem. A gente conseguiu se virar e conseguiu adaptar e entender como é que a gente poderia fazer para funcionar tudo isso. Antes de qualquer coisa, então, para quem não me conhece, prazer, meu nome é João Pedro Manetti, eu tenho 23 anos, sou empresário, trabalho desde 2012 mais ou menos no digital, então desde quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Eu tô 10, 11 anos mais ou menos trabalhando com internet. Sou o CEO da Spoon Media e hoje a Spoon Media a gente está formatando no modelo de holding, especializado em criação de conteúdo e mídia programática. Principalmente a gente vem da área de criação de conteúdo, é o nosso forte e é o que eu trabalho há muito tempo. Hoje nós temos cerca de 100 colaboradores e mais de 10 unidades de negócio dentro da empresa. Na real, essas 10 aqui são realmente empresas, são cerca de 10 CNPJs operando, fora as BUs que a gente tem dentro da empresa, as unidades de negócio que não se tornaram CNPJ ainda, ou que não tem um volume suficiente, que a gente faz meio que a gente funciona meio que uma aceleradora. Então a gente traz esses negócios para dentro, formata, monta, faz ele funcionar e depois joga para o mercado de volta, e aí começa a rodar como empresa fora oficialmente. E dentro disso, dentro de todo esse processo, nós temos toda a empresa 100% home office. Desde o início, a gente sempre trabalhou como home office e conseguimos trabalhar muito bem nesse formato e conseguimos performar super bem e ter bons resultados em cima disso. Aqui eu trouxe uma foto com uma parte do nosso time, essa foto aqui é bem antiga, de uma reunião que a gente fez, só para ilustrar um pouco isso aqui. Só abrir um parênteses aqui, talvez se alguém estava no Elite, no dia do Elite da escola, no último, eu falei sobre esse tema,
Mas aqui a minha ideia aqui eu quero tentar mostrar, como lá não tinha como, eu quero tentar mostrar como a gente usa algumas ferramentas e mostrar um pouco na prática também como é que a gente faz e conseguir discutir um pouco mais sobre o assunto. Então, como desde o começo, o Thiago sempre fala isso, na escola não é para falar sobre o que tu acha, é para falar sobre a verdade, sobre o que tu viveu, sobre experiências próprias. Então, quando eu montei essa palestra aqui, eu montei ela pensando na minha experiência e como a gente cresceu e como a gente evoluiu como empresa ao longo do nosso caminho. A gente conseguiu crescer no nosso primeiro ano 500 vezes ao longo de um ano. Então a gente saiu de uma empresa muito pequenininha, a gente praticamente dobrava de tamanho a cada 2 semanas. E esse crescimento rápido, quando a gente encontrou o nosso formato, esse crescimento rápido nos trouxe diversos problemas. E aí eu vou falando mais ou menos como a gente foi solucionando cada um desses problemas e qual foi o problema que surgiu a partir disso. Muito do que o Tayoba falou no último evento sobre aqueles picos da curva, é um pouco do que eu vou trazer aqui também, pensando na como a gente fez a gestão da empresa com tudo isso. Então, aqui é uma linha do tempo. Basicamente, a gente começa com uma cultura inicial, depois a gente passa por um momento de crescimento frenético, precisa organizar e delegar as pessoas dentro da empresa, começa a criar grupo de WhatsApp para fazer isso. Descobrimos o Discord para agilizar esse processo. Depois do Discord, a gente precisa ver com uma nova cultura. E então, depois de tudo pronto, a gente passa por um novo momento de crescimento e a gente precisa parar e organizar tudo de novo. A gente volta do começo e parte novamente para uma nova organização. Então, pensando lá no começo, em cultura inicial, quando a gente teve a ideia do projeto, quando a gente começou a conceber isso, basicamente éramos duas pessoas, eu e o meu sócio, Natan, e nós tínhamos uma característica muito específica que cada um trabalhava num horário. Então, ele trabalhava durante a madrugada e eu trabalhava mais durante o dia, um pouco da noite também, mas muito difícil a gente conseguia estar trabalhando ao mesmo tempo e comunicando e conversando e trocando ideia. Então a gente precisou ter uma comunicação muito clara e objetiva de como a gente queria fazer as coisas dentro da empresa, de como ela precisava funcionar no dia a dia. A gente precisava ter uma boa comunicação, porque senão não ia andar, porque eu não conseguia ficar esperando para resolver um problema, porque ele ia dormir 4 horas da manhã, eu ia acordar de manhã, ele ia estar dormindo, eu ia conseguir falar com ele lá pelas 2 da tarde. E se ele não fosse claro no que ele estava me pedindo, ou se eu não fosse claro para ele no que ele precisava fazer para a gente conseguir desenvolver o projeto, nunca ia funcionar. E toda essa nossa relação foi baseada muito em confiança e responsabilidade, onde eu passava para ele e eu sabia que ele ia realizar as tarefas dele, que eu confiava nele, que eu sabia da responsabilidade que ele tinha. E esses foram alguns dos pilares que a gente foi construindo a empresa e que a gente foi moldando, como a gente faria o negócio dali para frente. Depois desse momento inicial, com a gente trabalhando, cada um no seu horário, eh, tentando inovar, fazer várias coisas ao mesmo tempo, testando um monte de coisa, nós os dois tocávamos todas as operações dentro da empresa, a gente fazia tudo que precisava ser feito. A gente conseguiu acertar, e aí quando a gente começou a acertar, veio um boom de crescimento e a gente dobrava de tamanho a cada 2 semanas, basicamente. E para solucionar isso, precisava colocar cada vez mais gente para dentro. Então, crescemos, não estamos dando conta de fazer isso aqui. Se a gente não delegar isso aqui para alguém, não vai funcionar, a gente vai travar, seguimos crescendo, pega alguém que a gente conhece que pode fazer isso aqui. Chama essa pessoa, ensina para ela o que ela tem que fazer e joga para dentro. E assim a gente foi até chegar a cerca de 50 pessoas. E quando a gente chegou em 50 pessoas, teve um grande problema que a gente enfrentou, que foi parar no final desse ano e olhar e pegar e se perguntar quem que são essas pessoas que estão aqui, o que que elas estão fazendo aqui. Dentro dessas 50, a gente tinha em torno de umas 6, 7 que a gente não fazia ideia do que elas estavam fazendo, porque no meio do caminho a gente teve, nossa, essa ideia aqui é muito boa, a gente precisa investir muito nela, mas vai ocupar muito tempo, vamos trazer gente para dentro. Contratamos 7 pessoas para fazer isso, e daqui a pouco a gente olhou e pensou, tipo, cara, e aquele projeto lá que a gente tinha, o que que a gente tá fazendo? As pessoas estão lá ainda? Como assim? E aí a gente precisou parar, voltar e olhar tudo isso e entender. Inclusive, a gente pegou e pensou, gente, precisamos organizar essas coisas. E, inclusive, a gente percebeu que o que nos fez crescer ia nos matar em algum momento, porque o nosso crescimento não foi linear e constante. Ele foi uma curva exponencial gigantesca. A gente não estava preparado para o que vinha para acontecer. Um exemplo disso, dentro daqueles funcionários, do quem são e o que estão fazendo aqui, que a gente pensou, a gente parou e olhou e teve um caso de um funcionário que a gente não sabia quem ele era.
eu olhava, nesse momento a gente já tinha trazido mais um sócio para dentro, que era meu sócio na outra operação. A gente parou e eu ficava meio gerenciando as duas, tanto a parte de tecnologia quanto a parte de operação, de estratégia de operação. Ficava passando entre as duas áreas. E eu olhava e perguntava, pô, o fulano tá trabalhando contigo? Não, tá com o fulano. Eu perguntava para um sócio, ele dizia que tava com outro. Eu perguntava pro outro, ele dizia que tava lá com o outro. E passaram, assim, uns 6 meses o cara recebendo e a gente não sabia nem quem ele era. Porque a gente tinha dois Mateus dentro da empresa. Sempre que eu achava que estavam referindo ao Matheus, era o que estava trabalhando e nunca era ele, era o outro cara que estava perdido dentro da empresa, a gente não fazia ideia de onde ele estava. Foram 6 meses assim, até que a gente encontrou essa pessoa dentro, e aí começamos a trabalhar com ela. Ela tava, não, tava esperando aqui, não sabia o que era para fazer, eu tava fazendo a mesma tarefa lá, que já não funcionava há muito tempo, que a gente tinha contratado ele para fazer lá no começo. E hoje ele tá até hoje com a gente, começou a se desenvolver e tudo mais, mas passou bastante tempo com a gente sem sequer saber quem ele era. E quando a gente passou por esse momento e a gente percebeu o que nos fazia crescer ia nos matar, se a gente não parasse para organizar, a gente percebeu que era o momento de organizar e que no ano de 2022 a gente não gostaria de crescer tanto, mas a gente não queria cair. E para a gente não cair, a gente precisava organizar e delegar. O nosso custo fixo já estava altíssimo, a gente já tinha um monte, os problemas começavam a ser muito grandes, já era difícil de estar em contato com toda a operação no dia a dia, então a gente precisava organizar e delegar e montar essa estrutura. A primeira coisa que a gente fez, que a gente organizou, foi decidir quem que faz o quê. Então, pegamos um mapa mental e eu comecei a desenhar todas as pessoas que eu precisava ter dentro da empresa. Esse aqui é um exemplo de como a gente fez. Então, pô, eu preciso ter o CEO que vai cuidar disso, e fui escrevendo. Eu gosto muito de fazer isso no papel, então eu peguei, fui desenhando no papel, pensei, pô, essa caixinha aqui é esse. Aí eu preciso ter um cara que vai cuidar da parte de conteúdo, um cara que vai cuidar de tecnologia, finanças, inovação, RH. Comecei a colocar ali todas essas caixinhas. No começo eu ocupava praticamente todas as caixinhas. Então eu tava, tipo, até coordenador de e-mail, era eu que ocupava tudo, exceto a parte de tecnologia, que eu não tenho conhecimento, mas eu ocupava praticamente todas as caixinhas. Eu comecei a ver, pô, isso aqui tá me ocupando muito tempo, eu preciso largar isso aqui para outra pessoa. Quem que pode ficar nesse meu lugar? E aos poucos eu fui largando essas funções, mas inicialmente eu sabia que eu precisava ter aquelas funções dentro da empresa e precisava saber o que cada uma delas fazia para poder delegar. Não adiantava só eu botar a gente para dentro e não ter essa organização. Isso aqui, inclusive, é o que a gente faz toda empresa, quando a gente entra em uma nova empresa, alguma coisa assim, a primeira coisa que a gente faz é, perfeito, tem todas essas pessoas aqui, mas quem faz o quê? Ah, mas fulano faz tudo isso. Perfeito, mas o que ele faz que é referente a esse cargo e o que ele faz que é referente a outro cargo? Para no momento de delegar, saber o que que aquela pessoa é responsável diretamente. Essa aqui foi a nossa primeira organização, mais ou menos um exemplo, e a gente começou a sempre fazer muito isso. Até adiantando um pouco lá para frente. Esse aqui é o nosso último mapa mental que foi feito esse ano, onde a gente reorganizou tudo. Este aqui era uma operação, uma empresa, e ele virou este mapa mental aqui, hoje como holding, onde a gente tem um braço administrativo, um operacional e um de tecnologia. Dentro do braço operacional, a gente tem as divisões operacionais e tem as empresas e quem gere cada uma dessas empresas dentro do braço. Até botei o X aqui de algumas pessoas que a gente não, por contrato, a gente não pode falar que a gente é sócio, mas a gente tem essas pessoas, tem os responsáveis, então a gente já sabe. O head de parceiros, por exemplo, ainda é uma pessoa que a gente não contratou. Esse aqui é o único que está com X porque a gente não contratou, que é o Tobias que toma conta dessa área ainda. Mas eu sei que eu preciso contratar essa pessoa no futuro para o Tobias poder ficar só gerindo todas as operações. Da mesma forma que o head de operações é o Matheus e ele também é o gerente dentro da JN Content. Ele ainda ocupa essas duas caixas, mas eu sei que eu preciso ou contratar ou treinar alguém para assumir a posição dele como gerente desse projeto, para ele poder encabeçar a liderança de vários outros projetos e ser a nossa ligação com esses projetos. E isso aqui definiu como foi toda a nossa organização da empresa nos últimos. Isso aqui a gente estava montando quando estava no evento, da volta do evento eu parei e comecei a montar todo o resto da empresa de organização baseado em cima disso. Como vão funcionar as weeklies, as dailies, as reuniões, como vai funcionar a nossa estrutura de escritório, tudo isso a gente foi montando baseado nessa organização e sabendo quem se liga em quem tem que responder para quem e tudo mais. E aquele organograma que eu mostrei o primeiro, ele vem só no braço do Matheus como gerente dessa empresa. Então, basicamente, hoje eu tenho quase 10 replicados desse.
Tem alguns que não estão nesse nível ainda, mas que eu sei que esse é o meu objetivo, é como ele vai ser. E eu sei, então eu vou montando eles, começando de baixo, preparando as pessoas, os assistentes, montando, quando for necessário o crescimento, coloca um coordenador e a gente vai montando isso, porque a gente já tem esse entendimento do mapa geral de como precisa ser essa estrutura. Depois de ter pensado isso lá naquele primeiro para solucionar a dor da comunicação, a gente criou um monte de grupo de WhatsApp, um para cada coisa. Então, pô, tem o grupo do design, o grupo do tráfego, o grupo do e-mail, o grupo do push. Acho que a maior parte das pessoas passa por esse momento de ter um monte de grupo para um monte de coisa para solucionar esses problemas de comunicação e conseguir falar com as pessoas. Só que esse foi um problema muito. Essa solução funcionou durante algum tempo, só que ela começou a trazer algumas dores muito grandes para a empresa. Igual todas as outras soluções, conforme a gente aplicava, passava um tempo de começar a perceber, pô, não é bem assim, isso aqui não está suprindo realmente como a gente precisa trabalhar. Então eu comecei a ter um problema muito grande de comunicação cruzada dentro dos grupos. Então, no grupo do tráfego, o pessoal falava vários assuntos de tráfego ao mesmo tempo. Ou no grupo, por exemplo, tinha um grupo de operação, e aí tinham duas pessoas falando um assunto, duas outras pessoas falando um assunto diferente. Então, o WhatsApp não comporta isso. Fica muito confuso quando tu tá com vários grupos, várias pessoas conversando, fica super confuso de usar. E eu tinha o problema de não ter nenhum horário para trabalhar, porque era muito complicado dentro desses grupos de WhatsApp eu precisar gerir tudo. Como eu vou falar mais pra frente, eu era o elo que ligava tudo. Mas basicamente, então, os problemas que o grupo do WhatsApp trouxe, além daquilo ali que eu citei, de sofrer com comunicação cruzada e de não ter horário para trabalhar, é que eu comecei a ter a empresa dividida. Então, além dessa comunicação cruzada dentro do grupo, a pessoa que estava num grupo não necessariamente ela estava no outro, e ela não sabia o que estava acontecendo na outra área. E por ela não saber o que estava acontecendo dentro da outra área, ela só fazia o dela e eu tinha vários bloquinhos dentro da empresa que não se interligavam. Então eu tinha como se fosse várias unidadezinhas dentro da empresa que não montavam um negócio como um negócio de fato. Então existia muita essa dificuldade, então as pessoas não se comunicavam e às vezes precisavam de alguma coisa, mas não sabiam que a pessoa do outro grupo tinha a solução para aquilo ali. E também vindo de um relato, a pedido de um dos nossos colaboradores, pô, eu não sei quem trabalha dentro da empresa, eu só conheço essas pessoas que estão aqui no grupo, mas eu não conheço o resto. E aí, basicamente, essa era a estrutura que a gente tinha com os grupos de WhatsApp. Era eu no meio e um grupo para cada um, e eles todos extremamente separados e trabalhando de forma completamente desunida. E aí, a gente começou a implementar para solucionar esse problema deles no Discord, com todas as lideranças, com o objetivo de fazer as lideranças se conhecerem. Então, eu sabia que eu não ia conseguir fazer toda a empresa se conhecer ao mesmo tempo. Eu comecei pelo que era mais fácil. Peguei os líderes, todo dia de manhã a gente sentava e discutia. Eles começaram a se conhecer, a entender. Eu comecei a perceber que aquilo ali estava funcionando muito bem, porque não era mais eu no meio. Eu não precisava, eu ainda era ligação com muitos, mas eles também se ligavam entre eles. Então, quando o conteúdo precisava de alguma coisa do design, eles já passavam direto para o design e não passava por mim. Isso começou a me trazer muito mais tempo e eu consegui ser muito mais produtivo e não precisar ficar me preocupando a todo momento de estar trabalhando. Quando era no WhatsApp, eu trabalhava o dia inteiro, porque eu tinha pessoas do meu time que trabalhavam de madrugada e pessoas que trabalhavam durante o dia. E como eu precisava ligar os dois lados, eu trabalhava desde durante o dia até a madrugada, eu ficava sempre respondendo todo mundo, eu precisava estar sempre ativo para solucionar esses problemas, porque tudo passava por mim. Mas mesmo com essas deles, um novo gargalo surgiu, porque mesmo com os grupos do WhatsApp, com essas deles, uma coisa que a gente sentiu é que coisas muito fáceis de serem resolvidas demoravam muito tempo. Por exemplo, eu comecei a pensar, pô, se eu tivesse num escritório com essa pessoa, e foi um negócio que a gente começou a pensar, pô, acho que a gente deve ter uma sede presencial, deve ter um lugar, um espaço presencial e tá trabalhando todo mundo lá. Porque pensa, se a pessoa estiver do meu lado e eu precisar resolver um problema, eu dou um toque nela e falo, pô, preciso resolver isso aqui. E a pessoa, sei lá, é um acesso a alguma coisa, e a pessoa já me consegue me passar, ou quem tiver lá, eu digo, ô, preciso do acesso de tal coisa. Quem tiver já vai me fornecer e eu economizo muito tempo do meu trabalho quando eu vou resolver isso. E com o WhatsApp eu precisava esperar a pessoa visualizar a mensagem para daí ela me responder, ou alguém que tinha. Demorava um monte de tempo e eu perdia muito tempo para resolver uma coisa que eu podia resolver facilmente
segundos ali. Era uma resposta de uma pessoa rápida, eu conseguia resolver. Ou eu ficava com algum colaborador com dúvida, porque ele não tinha contato direto com quem pudesse resolver e não tinha um lugar para falar sobre isso, e ficava muito confuso. Então a gente já usava o Discord e veio a ideia de ter o escritório virtual dentro do Discord. Essa ideia foi muito baseada, eu não sei quem aqui talvez já jogou algum jogo online. Acontecia, eu participei de muitos grupos no TeamSpeak na época, quando eu jogava, sei lá, servidor de Minecraft, e vários outros jogos, tinham servidores próprios, onde tinha uma hierarquia que era praticamente o escritório. Então, os administradores ficavam lá em cima, em salas fechadas, trabalhando, e ficavam conectados enquanto tava lá trocando ideia, discutindo, resolvendo os problemas. Para baixo tinha, sei lá, os clãs, e aí cada clã tinha o seu canal, e quando eles estavam jogando, cada um ficava no seu canal. Já existia essa estrutura. Então eu pensei, pô, eu posso trazer isso do mundo dos games para o meu escritório. Posso fazer isso com os meus colaboradores. E eu sou nesse problema de coisas demoradas, de coisas rápidas demorarem muito para serem resolvidas. E daí por que o Discord? Na época eu já tinha visto o Slack, tinha visto outros aplicativos, e o Discord, para mim, ele conciliava um chat muito bem estruturado, como o do Slack, com a possibilidade de canais de comunicação em tempo real que ficam ativos. Diferente do Slack, que eu preciso abrir uma chamada, o Discord está sempre ativo, que nem o TeamSpeak tinha, e a pessoa entra e ela vai ficar lá naquele canal de voz, e se alguém quiser entrar para falar com ela, fica visível para todo mundo, ela entra e tudo mais. Então, falando um pouco do Discord, depois no fim eu vou apresentar um pouco de como ele funciona aqui, como a gente tem, eu tenho um de exemplo. Mas basicamente ele tem o chat bem organizado, que nem eu comentei. Os canais de áudios facilitam muito. Então, todo colaborador, enquanto ele está trabalhando dentro da empresa, ele precisa estar conectado no canal de áudio. A gente não exige horário, mas enquanto ele está trabalhando, ele precisa estar conectado. Isso facilita com que eu consiga me comunicar rápido com ele. Eu sei que ele está trabalhando, e eu não preciso mandar uma mensagem e ele me responder. Ele vai estar de fone de ouvido, eu entro, falo com ele, ele desmuta e segue conversando comigo. É como se eu estivesse tocando nele num escritório presencial. E a comunicação é muito fácil, dá para criar tópico, dá para resolver problema rápido. Na nossa hierarquia inicial, nosso Discord inicial, a gente não fez muita frescura, era tudo aberto e todo mundo podia se comunicar ao mesmo tempo, em todos os canais. Esse, fechado, a gente tratava uns dados mais sensíveis, mas de resto, tudo era aberto, então todo mundo podia participar das conversas e se tivesse alguma dúvida, ele podia ajudar a resolver. E aí uma nova cultura precisou surgir com essa mudança de WhatsApp para Discord, e tudo mais. A gente começou nos primeiros dias no Discord, a gente enfrentou um grande problema que todo mundo queria fazer reunião. Já que tem chat de áudio e que as pessoas estão tudo conectadas, eu quero fazer reunião para qualquer assunto que eu precisar resolver. E aí uma reunião que podia demorar poucos minutos passava para ser uma hora, porque a pessoa ficava com dúvida, ficava questionando, aí outra pessoa tinha dúvida também, algo que podia ser resolvido muito rápido, demorava muito tempo por ser em áudio. E aí a gente precisou implementar que todas as reuniões rápidas, que demorariam menos de 15 minutos, precisam ser um texto. Aquela comunicação assíncrona que eu tinha lá naquela cultura inicial, quando era só eu e meu sócio, da gente se comunicar de forma clara e objetiva durante o dia, porque para não perder tanto tempo, a gente precisou voltar àquilo. Então a gente descobriu a comunicação assíncrona, que basicamente para mim, para quem não sabe, a comunicação assíncrona é para mim é como se estivesse sendo escrito uma carta. Então, basicamente, ainda mais no Correio do Brasil, a gente escreve uma carta para uma pessoa, demora 7 dias para chegar essa carta para essa pessoa. Se tu não foi claro na tua comunicação, falando para ela o que precisava, ela vai ter que te escrever uma resposta, vai enviar para ti mais 7 dias para chegar, e aí tu vai enviar a resposta para ela e vai mais 7 dias para ir de volta. Então, nessa brincadeira foram 21 dias. Por isso, na comunicação assíncrona, a gente preza para que tu demore mais tempo escrevendo, mas que essa comunicação seja 100% assertiva, e naquele único texto que tu vai escrever, a pessoa do outro lado entenda e consiga elaborar a tarefa ou fazer o que tu solicitou para ela que fosse feito, ou que esteja alinhado à comunicação, que não gere dúvida. Então, o negócio que a gente preza muito dentro da empresa é que seja bem elaborada essa comunicação, seja bem escrito e que funcione, que não gere dúvidas. Se puder colocar um print, um vídeo, mais informações dentro, que ajudem para não ficar esse vai e vem de informação, fica muito melhor. Começamos a ter a comunicação entre setores e a gente existia com o Discord um canal único para comunicação. E o Discord, a facilidade dele é que
exceto as pessoas que jogavam, ninguém usava o Discord para nada, exceto para trabalho. Então, quando a pessoa não estava trabalhando, ela nem abria o Discord. E o Discord, como o Discord tem aplicativo, se ela quisesse revisar alguma coisa, ela sabia que acessando o Discord ela tinha tudo do trabalho lá dentro. E a gente conseguiu, com isso, passar a resolver aqueles problemas pequenos, que às vezes demandavam muito tempo, de forma muito rápida e ágil por toda essa comunicação. E aí, depois de tudo isso, de tudo organizado, empresa funcionando, que legal, a gente ficou insatisfeito com o que estava acontecendo e a gente pensou, pô, a gente pode crescer mais. Já está tudo pronto até aqui, isso aqui funcionou, como é que a gente vai fazer para crescer mais? A gente decidiu virar uma holding e trazer várias empresas para dentro da nossa, e aí isso virou mais um problema. Mais sócios entraram, mais parceiros entraram de novas empresas, novas unidades de negócio surgiram, e a gente começou a perceber que aquela estrutura que a gente tinha dos sócios, diretores, com os funcionários, com todo o time, não estava funcionando, porque agora a gente também precisava ter a comunicação com os novos sócios e com os funcionários desses sócios, e que a gente precisava pulverizar a cultura da Spoon para o grupo como um todo. E aí a gente sentou e volta aquilo que eu mostrei lá, aquele organograma, a gente volta aquele momento de reorganizar de novo. E o Discord que a gente tinha já não servia mais, porque o que antes era a nossa operação basicamente se tornaram 10 operações e a gente precisou reorganizar tudo de novo. Montamos um novo organograma, montamos um novo escritório e criamos um modelo para trabalhar internamente novo, baseado no que a gente já tinha, mas estruturado, onde a gente tem as operações separadas e a gente tem um lugar em comum para todo mundo que está ligado de alguma forma, para todos os colaboradores que estão mesmo embaixo dessas empresas, para terem acesso ao que a gente proporciona como holding para todas as empresas. E dito isso, toda a trajetória, eu elenquei alguns pulos do gato que nos ajudaram muito nessa trajetória, algumas coisas que a gente percebeu que foram muito importantes, que a gente quebrou a cara, que eu acredito que ajudou muito. Então, a primeira coisa que a gente montou no online, principalmente a gente tem muita pessoa nova, e a gente começou a implementar processos, e a gente colocou inclusive um processo para delegar tarefa dentro da empresa, onde tu precisa delegar, fazer um follow-up, conferir se está tudo certo e fazer essa entrega, estipulamos os prazos, e toda naquela hierarquia, quando um delega a tarefa, o prazo sempre vai diminuindo para a pessoa abaixo, para que a tarefa seja entregue dentro do primeiro prazo. Então ela vai escoando, e se não for entregando, tu ainda tem um prazo para talvez tu mesmo realizar a tarefa para entregar aquilo ali, ou para passar para outra pessoa, que a tarefa é a tua responsabilidade. Outra coisa que a gente começou a perceber é que a gente não tem aquele momento do cafezinho ou aquele momento de interação onde as pessoas não estão trabalhando, e que a gente precisava fornecer isso para os nossos colaboradores. E da mesma forma, a gente também tinha uma dor de precisar passar nossa cultura para os colaboradores, mostrar, ter mais contato, conversar, eles verem a gente, eles terem conteúdos para a evolução deles também. Tudo isso a gente começou a perceber que a gente não tinha por não estar em contato no dia a dia e cada um trabalhar num horário separado. Então a gente começou a criar conteúdos para os nossos colaboradores. Então toda terça-feira a gente já está, acho que já foram 15 terças mais ou menos que a gente fez em sequência, desde o ano passado a gente já vem fazendo. Toda terça, às 2 horas da tarde, a gente tem uma reunião de 15 a 30 minutos, mais ou menos, com algum conteúdo que é importante para os nossos colaboradores. Então a gente começou com uma reunião sobre organização financeira, que a gente percebeu que era uma dor dentro dos nossos colaboradores. Depois a gente teve também sobre igualdade de gênero, porque a gente teve problemas com isso dentro da empresa, a gente achou válido trazer uma especialista para falar sobre isso. E a gente também coloca dentro dessas reuniões semanais, com todo o time de conteúdo, momentos em que eu falo sobre o que eu estou fazendo dentro da empresa, sobre o nosso direcionamento para a empresa, ou que o pessoal da área de operações fala para toda a empresa o que que eles estão desenvolvendo. A gente faz alinhamentos trimestrais, mensais. A gente está sempre mostrando para a empresa tudo que a gente está fazendo, para que todos sintam parte da empresa. Uma das nossas pilares é isso, que todos façam parte e que e muita gente fala isso sobre ter o sentimento de dono dentro da empresa, mas não adianta, essa pessoa nunca vai ter esse sentimento se tu não comunicar para ela o que está sendo feito, o direcionamento, para onde a empresa está indo, tudo mais. A gente sempre está mostrando para eles o que a gente está fazendo, quais são os nossos objetivos e como a gente vai fazer o que a gente tem como objetivo.
E essa empresa serve muito também para vender a empresa para os nossos colaboradores. Então a gente conquista quem trabalha com a gente e ele gosta de estar com a gente porque a gente está preocupado com ele, que a gente quer ajudar ele. Então esses momentos são legais e a gente fica um momento mais descontraído, a gente brinca. Depois dali, às vezes a gente sai para jogar alguma coisa, a gente vai fazer outra coisa na sequência. E o nosso objetivo, cada vez mais, é ser mais transparente com o nosso time e mostrar o que a gente está fazendo para que eles sintam parte disso. Então, é uma coisa que a gente quer, que a gente quer construir, que eles realmente sintam que fazem parte. Não só que a gente diga para eles, não, a gente quer que tu faça parte da empresa, não, a gente quer que realmente ele sinta isso. E ele vai sentir isso, vamos dizer, o que a gente acredita, sabendo o que a gente está fazendo, sabendo quais são os novos projetos que a gente está desenvolvendo, sabendo qual foi o resultado do que ele fez. Não necessariamente financeiro. A gente muitas vezes nem toca na parte financeira, mas a gente mostra, pô, agora a gente quer abrir uma operação em tal lugar, a gente quer abrir um nicho quer abrir alguma coisa nesse nicho, a gente quer fazer algo desse jeito. Então a gente trabalha muito em cima disso para todos entenderem e participarem do negócio. Como Pensando mais na parte de RH, que a gente começou a desenvolver bastante nos últimos meses, a gente percebeu que a gente não conseguia saber também como o colaborador estava naquele dia. Porque a gente não exige que a câmera seja aberta, principalmente, então eu não consigo ver a face dele, não consigo ver a expressão dele. Não sei se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá sobrecarregado ou não, se ele tá trabalhando pouco, se tá difícil o que ele tá fazendo. Então a gente tem feedbacks frequentes. No começo, a gente usou muito isso para alocar o colaborador e saber se ele está no lugar certo. Então, aconteceu, por exemplo, da gente ter colaborador nosso que trabalhava numa área 100% criativa e a pessoa não era criativa. Então, ela demorava 7 horas por dia para fazer a tarefa dela, enquanto tinha outra pessoa fazendo em duas, porque ela não estava no lugar dela. Ela precisava exercer tarefas mais operacionais, mais. Que não exigisse tanta criatividade, que fossem mais tranquilas, que fossem talvez mais analíticas. Então a gente foi usando esses feedbacks para entender e para alocar essas pessoas nos lugares melhores para elas e que elas fossem performar mais. Agora, nos últimos meses, a gente tem o feedback tanto em texto quanto feedback em reunião, e tem tanto feedback do colaborador para o líder, quanto o líder para o colaborador que o RH faz. Então, o RH faz a reunião one-on-one com o nosso colaborador, faz com o líder sobre os colaboradores, tem toda essa questão de organização para a gente estar em contato mais próximo com essas pessoas. E, inclusive, aqui dentro, nos últimos feedbacks que foi feito nas perguntas, a gente começou a tentar entender mais sobre as pessoas do nosso time. Então, foi perguntado qual é o bolo que ele gosta, qual é o que ele gosta mais, se ele gosta mais de esporte, ou se ele gosta de esporte radical, ou de um esporte mais tranquilo, se ele prefere praia ou campo. Pensando nos nossos objetivos para o futuro, que são ter essas pessoas, fazer eventos presenciais com todo o nosso time, é, enviar um bolo para ele de aniversário, por exemplo, mas não adianta eu mandar um bolo para ele se ele diz que ele não gosta de doce, por exemplo. Não, eu não estou seguindo o que eu queria de entender ele, conhecer ele. Então a gente começa a entender o que ele gosta e se preocupa com ele. Então a gente sempre faz, ah, dentro disso, a gente tem um campo dentro do nosso Discord que chama formulários. A gente tem formulário de clima com o time, então eles podem reclamar até dos sócios da empresa de forma anônima, dizer, pô, esse aqui não participa de nada, não vejo ele fazer nada. O que que tá acontecendo? Porque às vezes acontece muito isso, às vezes tudo que ele quer é que tu dê uma atenção pra ele, converse. A gente teve vários problemas que a gente resolveu sentando e a pessoa dizendo, não, pô, ninguém falava comigo nunca, queria entender, queria saber. Então a gente começou a ter esses formulários para as pessoas poderem falar com a gente de forma mais anônima. Todo momento a gente fica fazendo alinhamentos. Então, trimestralmente, mensalmente, a gente alinha o que a gente quer, como a gente vai fazer, como a gente vai produzir alguma coisa. E a gente tem um RH hoje que se importa com o colaborador. Então, tem uma colaboradora nossa que, por exemplo, tem TDAH, e o RH foi atrás de aplicativos que ajudassem ela a ser mais produtiva, porque ela sentiu que não estava conseguindo performar por conta da dinâmica da empresa. Então, eles fizeram um treinamento com ela e com o líder dela, para conseguir adequar a empresa para ajudar ela e ser mais. E a gente realmente se preocupar com ela, mostrar que a gente se importa com isso que ela tem, com esse problema que ela tem, e que a gente quer ajudar ela e que a gente não vai tirar ela por causa disso. A gente consegue ter um espaço onde ela pode trabalhar e ficar tranquila.
toda a nossa empresa, que nem eu falei lá no começo, não é só trazer uma empresa do físico para o digital, não vai adiantar nada tu chegar e cobrar que a pessoa tem que trabalhar das 8 às 18. Provavelmente o resultado vai ser muito menor do que poderia. Por isso aqui a nossa gestão toda ela é baseada por resultados. A gente não avalia quanto tempo a pessoa está trabalhando, a gente avalia se ela está entregando o que a gente precisa que ela entregue, o resultado que ela precisa entregar, ou as tarefas que ela precisa cumprir. A gente avalia isso. Então eu tenho colaboradores que às vezes trabalham 3 horas, enquanto tem outros que trabalham 5, 6. E porque ele performa melhor naquele horário, ele sabe quando ele trabalha melhor, ele vai lá e faz aquilo muito rápido. Provavelmente, se eu definisse que ele precisa trabalhar no horário X, ele não performaria tão bem quanto ele performa nesses horários. Então, tem gente que trabalha de madrugada, que nem eu hoje dentro da empresa trabalho de madrugada. Tem outros que trabalham mais para madrugada, tem uns que trabalham de manhã, tem uns que adiantam tudo da semana quando tem a possibilidade. A gente não se importa com isso. A gente gosta e quer que as coisas sejam entregues e que os resultados estejam dentro do que a gente espera. E aí a gente tem várias dashboards e planilhas que a gente avalia isso, avalia os dados. A gente olha se tá dentro. Se tiver dentro, eu não me importo com quão rápido ele tá fazendo e se ele tá indo pra praia no resto do horário do trabalho, ou se ele tá indo pra praia de dia e trabalhando de noite. Inclusive no verão, eu tive várias pessoas que trabalham na empresa que estavam trabalhando na praia. De manhã trabalhava, entregava o que tinha, de tarde ia pra praia, ou vice-versa, ou ia trabalhar de noite para poder aproveitar o dia na praia. E mandava foto ainda, super feliz. E entregava tudo certinho. Tava performando super bem. Sobre a gestão de time em específico, hoje a gente dá muita liberdade para o gestor de cada área. Então, isso foi uma coisa que cada vez eu mais me policio, de dar, como a gente foi fazendo aquela construção e antes eu ocupava muitas caixinhas dentro da empresa, então eu tinha muita vontade de botar a mão e tentar ajudar. Hoje eu dou muito mais liberdade para todos eles trabalharem da forma que eles quiserem, desde que entreguem os resultados e deles serem livres para montar do jeito que quiserem. A gente sempre prioriza muito ter uma equipe menor e com aquela hierarquia bem formada. Então, tu responde para essa pessoa vai repassar para outra, isso bem formada, a pessoa sabendo para quem ela precisa relatar aquilo ali, ou para quem que ela precisa, com quem que ela precisa conversar, ou alguma coisa do tipo. E mesmo a gente tendo o Discord, tendo vários aplicativos e tudo mais, a comunicação entre as lideranças, a gente não se opõe de que ela seja no WhatsApp, porque às vezes, por exemplo, eu tô na rua, é mais fácil eu responder, vai ser mais rápido. Então não tem esse problema, a gente ainda acha tranquilo isso. A gente só não quer que tudo fique no WhatsApp. A gente tem um espaço para isso. Às vezes a gente fala pelo WhatsApp, depois pede para comunicar pelo Discord também para ficar arquivado, para ficar salvo. Então fica muito mais fácil. Inclusive, trazendo um outro braço do Discord que eu não trouxe, foi alguma coisa que falaram na última vez que eu falei, que eu fiz essa palestra. Um outro ponto muito positivo do Discord é que ele é gratuito, tá? Eu não tenho limite de pessoas e ele não cobra nada por isso. Diferente do Slack, que tem um valor por pessoa usando, ele entrega praticamente a mesma solução de texto sem custo. E ele é open source, dá para desenvolver aplicativo para pôr dentro dele de forma super fácil. É, isso é que eu acho muito importante, foi um negócio que a gente percebeu que a gente usa muito, é que toda novidade gera um atrito, então a gente nunca tenta mudar tudo de uma vez só. Eu sei que o ideal para a empresa seria, lá no começo, quando a gente colocou o Discord, ter um aplicativo de delegar tarefas, por exemplo, um Monday, um Notion, alguma coisa assim, ter um outro aplicativo para gerir outra coisa, ter um monte de aplicativos e ter tudo para funcionar perfeitamente. Só que quanto mais coisas eu coloco, eu sabia que nada ia ficar natural para aquela pessoa fazer. Ela saber que de manhã as coisas da empresa estão lá dentro do Discord. Então, durante um ano, a gente trabalhou única e exclusivamente com o Discord para fazer ele funcionar, para ser natural a pessoa usar mais o Discord para trabalhar do que o WhatsApp. Então, hoje, às vezes, eu esqueço de responder coisas no WhatsApp, mas no Discord não esqueço nunca. Tem lá a notificação, eu já respondo rápido. Então, virou natural para todo mundo dentro da empresa e quando uma pessoa entra, começa a ser natural para ela porque todo mundo está lá dentro. Então, com isso, fica muito mais tranquilo. E agora a gente está começando a aplicar outras tecnologias que vão facilitar, sempre tentando ter o mínimo de atrito possível. Então, tem muita coisa que às vezes a gente desenvolve e coloca dentro do nosso próprio sistema, para a pessoa não precisar ficar pensando que ela tem que abrir o nosso sistema, tem que abrir o Discord, tem que abrir outro aplicativo, mais outro, tem que abrir um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente tenta integrar tudo no mínimo,
de coisas possível para a pessoa não ter um monte de informação e ser mais claro no que ela precisa fazer. Também, outro ponto que foi uma dor que a gente passou no meio do caminho, de que por ser assíncrono, muitas coisas ficavam sem ser ditas, porque a pessoa não queria escrever e colocar tanta coisa, ou ela achava que aquilo ali não cabia porque era muito simples. Então a gente tem canais onde a comunicação ela não precisa ser elaborada, mas ela precisa existir. Então a gente prioriza por esse assíncrono. Se seria uma reunião e dá para resolver pelo texto, resolva pelo texto. Mas se não, pelo menos comunica de alguma forma, envia a mensagem, explica, fala, não precisa elaborar tanto, mas existe a comunicação dentro da empresa. Uma coisa que a gente percebeu é que ter uma possibilidade de um híbrido é muito bom. Então a gente tem uma sala hoje que é tipo um coworking. Então é uma fechadura com digital e senha e praticamente todo mundo tem a senha. E se quiser ir para lá trabalhar, vai. Se não quiser, não precisa ir. Vai ter água, café, tem umas bolachinhas, tem um espaço para trabalhar, tem internet. E aí, de tempos em tempos, a gente fala, tipo, tem o meu sócio que cuida da operação e quem mais usa isso. E ele se reúne, tipo, toda segunda-feira, ele combina lá com parte do time, e eles vão para lá trabalhar. A gente está em dois polos, principalmente. A gente tem um polo muito forte aqui do Rio Grande do Sul, de pessoas e lideranças, e outro em São Paulo. Então, nosso espaço hoje está aqui em Pelotas. Então, de tempos em tempos, ele se reúne com essas pessoas e trabalham ali conversando. E a gente percebeu que é muito mais fácil de perceber alguns gargalos dessa forma presencial. Então, a gente usa isso ao nosso favor. Mas mesmo quando a pessoa está no espaço físico, ela precisa estar conectada no Discord para poder manter a comunicação com os outros. E o que a gente está desenvolvendo são os encontros presenciais e eventos. Então, a gente já está desenvolvendo nosso evento de final de ano, vai ser tipo um mastermind para os nossos colaboradores, para todo mundo da empresa. A gente quer fazer 2 dias de imersão, com conteúdo, usando tudo que a gente pegou de informação ao longo do tempo dele, tentando mostrar para eles que eles são especiais dentro da empresa e tudo mais. A última vez que a gente estava em São Paulo, como a gente é do Rio Grande do Sul e não tem contato, a gente nunca tinha visto presencialmente boa parte das pessoas que trabalham com a gente marcou uma pizzaria e fomos todos para lá para ter esse momento juntos. E a gente também tem momentos de descontração e de contato entre líderes mais altos com as pessoas mais de baixo da hierarquia. Hoje a gente entra no Discord, conversa, é um momento para todos trocarem uma ideia, para eles terem contato e para não achar que é algo muito distante, porque foi muito rápido, a gente acabou criando essa hierarquia muito rápido, mas a gente ainda segue ali no dia a dia e para mostrar para eles, para não criar uma imagem errada nossa. Então, nesse encontro em São Paulo, a gente percebeu que muitos achavam que a gente era super playboy, porque, tipo, tava andando de tal jeito, tinha uma imagem completamente distorcida nossa, e conversando com a gente, eles perceberam que não era assim, que a gente era super tranquilo, super de boa, e depois a gente teve um monte de mensagem ali no Discord falando, pô, precisamos fazer isso de novo, foi muito bom, então a gente consegue ter uma relação melhor com o nosso time com isso. Basicamente, a palestra era isso. Agora eu quero mostrar rapidinho o Discord para ficar aqui. Então, troquei o compartilhamento. Deixa eu abrir o de exemplo, que eu posso abrir as salas. Então, basicamente, a gente divide o Discord por áreas. Então, cada área para a gente é considerado um andar. E a gente pensou ele como se fosse como se fosse um prédio. Mas aí me questionaram na última reunião como é que a gente começa pela área comum do prédio e depois vai descendo. Então, agora ele é um bunker. Então, esse aqui é o andar que fica para fora da terra, o resto tudo é para dentro, tá? Para ficar mais lúdico, pessoal. Então, começa pela área comum, onde a gente tem os chats que todos têm acesso. Depois a gente tem a parte da diretoria, andar do conteúdo. E aí tem o chat de texto e tem o escritório, onde eles ficam conectados. Então, se eu clicar aqui, eu entro no chat. Se eu mutar o microfone, ninguém vai ouvir o que eu tô falando, eu posso ficar falando. E se alguém entrar e falar alguma coisa, eu começo a ouvir automaticamente. O fone de ouvido funciona como se fosse a porta. Então, se eu fechar aqui, eu fico isolado e ninguém mais vai. Nada que falarem aqui eu vou ouvir. Então, é para quando eu estou concentrado em alguma coisa, trabalhando, ou com alguém está precisando fazer alguma coisa mais concentrado. E se ele está tranquilo e podem entrar e falar com ele,
fica com o fone desmutado e é como se estivesse com a porta aberta do escritório. E a gente tem a sala de reunião e mesas de trabalho para quando precisa conversar alguma coisa específica, de algum assunto específico, a gente tem essas mesas aqui para uma, duas e quatro pessoas. Aí o andar do comercial, o outros aqui, que são algumas coisas diferentes, e lá embaixo o porão, que é a área de tecnologia. Esse aqui é um de exemplo, foi o nosso primeiro Discord, foi exatamente assim. Hoje, pensando naquele organograma que eu mostrei, a gente alterou algumas coisas, então a gente mantém a área comum, e essa área comum é da Spoon, e todo mundo que participa da Spoon. O andar da diretoria fechado, e aí que é esse andar da diretoria basicamente representa a parte hoje de CEO ali do organograma. Então é a minha parte com os sócios, basicamente da empresa. Aí vem de cima para baixo tem administrativo, operação e tecnologia. Então a gente tem o primeiro andar administrativo, com todos os chats do setor administrativo. Aí depois, esse aqui tá até trocado, deixa eu descer aqui. Aí depois vem operação, então tem um andar de operação, isso aqui fechado, para a operação da holding. Abaixo vem os canais das operações que a gente toca. Então, cada empresa tem o seu andar com todas as suas salas para sua comunicação interna, e uma não tem acesso às comunicações da outra, para ficar tudo mais fechado e não ter informação vazando, né, do tipo. Depois vem a parte de tecnologia lá de baixo. E aí a gente montou o Discord exatamente como estava ali. E todas as nossas dinâmicas de reunião são baseadas naquela estrutura. Quem fala com quem, com a dele de quem é com quem, o weekly de quem é com quem, tudo em cima daquilo ali. E é isso. Obrigado. Muito bom, meu velho. Muito bom. Não é fácil controlar 100 pessoas no time, né, de forma eficiente. E eu acho que eu gosto muito da sua frase inicial da palestra. Home office não é apenas simplesmente trabalhar de casa, né? Você tem que fazer algumas adaptações e acho que vocês têm feito isso aí de forma muito bacana. Pessoal, quero abrir para perguntas. Acho que o Lucas Lima estava com a mão levantada. Quem tiver pergunta, levanta a mãozinha aí e só abrir o microfone e fazer. Opa, Pode boa fazer, Lucas. noite. Vamos lá. Valeu. Ô, João, muito legal, cara. Parabéns pela organização. É interessante ver o que vocês foram crescendo e foram organizando o negócio ao mesmo tempo, né? Então, ter esse discernimento e essa certa paciência para organizar é muito importante. Mas vocês não esperaram a hora certa, né? Então, foi crescendo e organizando. Isso é legal. Cara, minha dúvida é o seguinte: essas contratações de vocês. É PJ, isso é CLT? Se é PJ, como que vocês colocam essa parada da disponibilidade? Porque, não tem horário fixo. Então, qual que é o entregável que vocês colocam lá para que esse colaborador amanhã, de repente, ele não faça algum questionamento em relação ao horário de trabalho, a estar full time para a empresa de vocês, né? Enfim. Cara, basicamente, todo mundo é PJ dentro da empresa, até porque a gente viu isso até com o advogado, a gente não inclui várias características do CLT, então isso nos previne muito. A gente não cobra, primeiro, a gente não cobra horário de trabalho, só que cada um tem a lista de tarefas que precisa executar dentro da empresa. Então, o coordenador ou o líder da área já deixa escrito, tipo, pô, essa semana as demandas são essas. E a pessoa vai realizar as demandas de acordo com o tempo dela. Ela tem os prazos para entregar, mas principalmente para o pessoal que é mais operacional, todos os cargos, conforme vai sendo mais de liderança, eles já têm entendimento do porquê é PJ, preferem ser PJ, porque sabem todos os descontos, eles já entendem isso e como é que funciona. Muitos já vieram de outras empresas e já tinham o MEI ou o Simples ou o CNPJ deles já estava pronto. Então eles têm a demanda que eles precisam entregar. É tipo um copywriter. Tipo, pô, tu precisa entregar 3 copies todo dia. Se tu quiser fazer, pô, são 5 dias na semana, tu precisa entregar 15 copies. Se tu quiser entregar as 15 no primeiro dia e elas performarem de acordo com as nossas métricas aqui, perfeito. Se elas não performarem e começar a não performar, eu vou te avisar e se tu começar a perder uh, a qualidade e o desenvolvimento por ser esse formato, a gente vai te desligar, porque a gente tem a métrica que a gente espera, a gente tem o resultado que espera. Mas todos eles sabem as demandas que eles têm que cumprir, e é isso. E aí a gente pede para, enquanto eles estão realizando essas demandas,
que eles estejam no Discord. E aí, por isso, aí facilita a nossa comunicação de talvez, precisa alterar alguma coisa do que a gente tinha falado, ou tu vai precisar fazer de uma forma diferente, precisa mudar tal coisa, precisa de alguma informação tua, fica mais fácil essa comunicação no dia a dia. Não sei se- Lucas, só para tem uma aula na plataforma sobre direito trabalhista da Mariela, tá? Pode pedir para consegue ela te mandar. Mas assim, cara, uma coisa que eu sempre falo, a gente pejotiza a CLT, a verdade é essa. E a gente, claro, a gente vai tentar minimizar, a gente vai, né, eu também tenho contratos, eu tenho escopo de trabalho, mas no fundo, né, se você contrata PJ, saiba que você vai ter o risco sempre, o passivo, por exemplo. Se você for vender a empresa, você vai tomar no teu valuation desconto do passivo trabalhista, pode ter certeza absoluta. Então, assim, é muito mais caro o CLT, muito mesmo. Assim, praticamente dobra, né? Até porque tem que ter uma estrutura, a contabilidade é mais, enfim, é tudo muito mais complexo. Então, assim, a minha visão é que o risco compensa, mas ele vai sempre existir. A gente tenta minimizá-lo, mitigá-lo, mas, cara, não tem jeito, vai existir. É, interessante isso que você falou, né? A gente pejotiza o CLT. A última vez que eu mostrei um contrato de PJ para um advogado, ele falou, cara, isso aqui é CLT. Só que você vai ter que confiar. Então, são formas de mitigar, né? Como você usa o Discord. Aqui na empresa a gente usa o Telegram. E ele já me falou assim, cara, não manda mensagem depois do expediente, vai evitando essas coisas para não deixar margem. Por isso que eu perguntei, né? A gente sempre traz uma solução. O escritório online do Discord de vocês, fantástico, fantástico. Só que aí a gente sempre abre uma margem para alguém que seja mal intencionado, né? Infelizmente. a gente tenta preparar dentro lá tem os pilares que precisa para ser o CLT, né? Então a gente tenta cortar o máximo possível deles. Então não tem obrigação de horário de trabalho, nem de onde precisa trabalhar, nem de como precisa trabalhar. A gente tem essas opções. E a gente sempre toma muito cuidado também na forma com que a gente fala certas coisas. Então, tipo, não tem, eu não, no momento nenhum eu falo que ele é obrigado a trabalhar no Discord. É melhor se ele estiver trabalhando no Discord. A gente toma esses cuidados. E agora a gente está preparando um caixa paralelo. A gente está organizando ali um caixa, tipo, uma conta da empresa específica. Se der algum problema algum dia, a gente já está prevenido com isso. Show. Valeu, João. Galera, quem mais tem dúvida? Thales, Joana, Rafa, Matheus, Everton, Vitor, Tiagão, Moisés, Wagner. Ó, Joana, manda bala aí pra gente. Boa noite, galera. Representando Aí. aqui as mulheres. Valeu pela palestra, João, muito massa. Eu queria entender se vocês, não sei se aplica ao pessoal de vocês e tal, o CPJ também, mas vocês têm alguns indicadores de performance para o time? Quais são os principais? Ou como que vocês gerem isso? Perfeito. A gente tem o indicador principal da empresa, que é como que está o lucro. Esse é o principal, que é o que guia. E aí, abaixo dele, a gente tem alguma coisa por área, por performance. E aí a gente vai estipulando, a gente sabe quanto que precisa atingir, quanto que é o mínimo que a gente aceita naquilo ali, ou a gente vai monitorando de acordo com a oscilação. A gente não tem a meta específica para cada um, mas a gente sabe qual é o dos números que a gente quer, minimamente. Então, tipo, o mínimo que eu aceito é esse aqui. Então a gente vai avaliando a performance baseada nisso. E a gente sempre tenta, a todo tempo, a gente fica olhando internamente a empresa e vendo como eu consigo melhorar esse número que eu tenho. Tá, o mínimo, sei lá, de taxa de abertura de e-mail é X. Como é que ela tá maior que isso? Perfeito. Então eu posso subir um pouco o meu mínimo e como é que eu trabalho para melhorar isso? A gente vai trabalhando isso continuamente e vai avaliando como é que tá a questão de entrega do time, aí o líder vai avaliando para baixo. E aí cada um é dono de uma métrica. Então, o coordenador de e-mail é dono da métrica de e-mail. Então, é responsabilidade dele garantir que aquela taxa nunca vai ficar abaixo daquele valor que a gente estipulou. A métrica, tipo, hoje a entrega da holding de lucro é a minha meta. Então, a entrega por operação, aí tem o gerente de cada operação tem a sua meta
e aí a gente tem essa hierarquia que vai descendo, cada um sabe a sua responsabilidade ali de entrega, e o pessoal mais operacional lá embaixo, ele tem o objetivo de produção. Então, precisa enviar X e-mails ou precisa produzir X conteúdos. E aí a gente tem dividido a pessoa que é bem operacional, de serviço que a gente não conseguiu usar uma automação para realizar ainda. E tem uma parte das pessoas que direcionam esse serviço. Então, porque a gente tem muita pessoa muito júnior e muito, tipo, que melhora o nosso custo fixo e muito barata, e eu tenho poucas pessoas que ficam direcionando elas. Dentro do nosso modelo funciona muito, então eu tenho a pessoa lá de baixo, ela não precisa se preocupar na métrica. Ela precisa se entregar a produção. A pessoa que está acima dela se preocupa com como ela vai entregar a métrica para a gente usando a força de trabalho da outra pessoa, basicamente. Ó, alguém mais, galera? Alguém quer fazer uma pergunta para o João? Bom, João, obrigado aí pela disponibilidade de tempo, né? Compartilhar com a galera. Eu acho que é um tema extremamente relevante, extremamente importante, extremamente espinhoso, né? Lidar com pessoas disparado, assim, a complexidade maior do negócio, né? Assim, sem dúvidas. E boa parte da galera aqui é remota, né? Então, essa aula vai servir muito para ajudar a galera a como iniciar, né, a gestão do time remoto. Obrigado e até a próxima, galera.